Dizem que aqui dentro mora o fantasma de uma mulher. Aí ela foi assassinada e jogaram o corpo dela aqui dentro. Ele tá de kimono. Olha a magnitude. Vai ser difícil voltar a comer sushi no Brasil, tá? Imagina, de madrugada você acorda e tem uma boneca dessa te olhando. E tem uma fila gigantesca lá todo dia. A gente tá curioso querendo descobrir por que esse pessoal faz fila. Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Pessoal, a gente tá aqui na estação de Himeji pra ir no castelo, né? Daqui da estação já tá dando pra ver ele. Lindo, magnífico. Até porque a construção dele é por muralhas, então ele é bem alto. Então tá dando pra ver daqui de dentro da estação. É impressionante mesmo. Tentar mostrar da saída da estação a visão que a gente tem. Pessoal, chegando aqui em Himeji, hoje é domingo. E aí eu imagino que por conta disso, né, por ser domingo, tá rolando uma feirinha aqui na Feira do Castelo. E eu sou uma tia véia, eu amo feira, eu amo ver essas coisinhas de casa. E cerâmica oriental, cerâmica japonesa, cerâmica chinesa, eu gosto pra caramba, assim. Dá vontade de levar tudo, mas eu tenho um pouco de medo de levar isso aqui estragar na mala. Eu já vi vários casos de descaso, né, na hora de fazer o despacho de mala e as operadoras quebram, sabe, essas coisas. A gente comprou um potinho de saquê, 2 copinhos e um potinho para colocar saquê gelado, e a gente tá torcendo para não acontecer nada, sabe? Aí eu acho que isso aqui é um misto de feira do rolo com feira do artesanato, ó. Muito doido. Tem umas gravuras aqui, umas peças antigas, uns joguinhos. Isso aqui é... Ah, esqueci o nome disso aqui, aquele para fazer conta matemática. Ah, esqueci. Ábaco. Umas shurikens, uns anéis, ó. Umas katanás. Nossa, tem um boneco do Botafogo ali. Super aleatório. Gente, olha que aleatório, olha. Um bebê, um pêndulo. É o menino Jesus oriental. Mais algumas gravuras. Mais gravuras. Umas bonecas. Ixi Maria, eu tenho medo disso aqui, hein? Imagina, de madrugada você acorda e tem uma boneca dessa te olhando. Deus me livre. Annabelle. Algumas coisas de cozinha aqui. Isso aqui eu acho que é coisa de jardinagem. Roupa. Mais kitchenware aqui. Bonecos. E eu tô doido atrás de um Yusuke que eu vi numa Book Off e não comprei. Me arrependi. Eu vou tentar voltar lá, mas eu não encontro mais. Yusuke é um anime antigo, né? Eu via na época da... Eu não lembro se era Band ou Manchete que passava. E eu gostava muito. Eu comprei um Satoru Gojo uns tempos atrás. Eu tô achando as peças aqui um pouco mais caras. Eu não sei se de repente são peças exclusivas, eu não sei. Ou peças de edição limitada, edição antiga. Mas... acho que não tá compensando nada, não. Mas tem bastante coisa. Galera, eu particularmente não curto muito atração que usa animal. Eu não gosto muito, eu acho exploração do bicho. Mas isso aqui, embora eu não curta, isso aqui é legal, tá? Um pouco hipócrita da minha parte, mas vou mostrar pra vocês. Gente, ele tá de kimono. Ele tá de kimono. Sério, muito chocante. Kimono e andando de perna de pau. Olha. Assim, eu particularmente prefiro acreditar que o bicho é bem tratado, que é um bicho bem cuidado. Eu quero acreditar nisso. Por isso que no geral eu não curto muito ver a atração que usa animal. Gente, olha aquele carrinho de bombeiro. Olha que coisa linda. 2.000 ienes. Nossa, lindo aquele ali. Muito bonito. Galera, tem comidinhas também, ó. Tem raspadinha.
café, como eu falei pra você, os japas são meio malucos em café. Mais boneco, lógico que tem que ter mais boneco pra me deixar tentado. Carrinhos. Olha a mãozinha da família Adams. Ah, Godira! All made in Japan? Yes. Ah, Made in Japan. ok. 1983, ok. Arigatou gozaimasu. E aí mostrar um pouquinho das comidas também, que tem, ó, tem raspadinha. Vai, tem... Eu não sei se isso aqui não é um corn dog, é tipo uma salsicha enrolada no bacon. Suco de laranja, se a Gabi ver isso aqui ela vai pedir, com certeza. Aí, cervejinha. Ah, isso aqui a gente não comeu ainda, aquele peixe recheado. Gente, o Japão é demais, cara. Uma senhora me parou aqui agora no meio do vídeo e começou a apontar pra minha tatuagem, que eu tenho uma tatuagem de coruja na perna. Ela é uma tatuagem de uma tribo indígena canadense e significa sabedoria. E ela ficou pirada na tatuagem, ficou me perguntando, eu tive que conversar com ela no Google Translate, porque zero inglês ali. Um pouco de sinal, um pouco de tentando falar que isso aqui, né, sabedoria, apontando pra tatuagem e Google Translate. Não, pena que eu não consegui filmar, mas foi engraçado. Pessoal, um amigo falou pra gente que toda vez que a gente vê uma barraquinha de takoyaki a gente tem que comer. Vamos ver essa aqui de Himeji ser boa. O problema é que ele é muito, porque é muito quente. Tô com medo aqui de morder e cair. É, mas gostoso. Gostoso. Quem sabe faz ao vivo, galera. Nossa, não sei porque tá muito quente. Muito gostoso. Vai, um pedacinho de polvo dentro. Ah, muito bom isso aqui. Pessoal, a gente tá em Himeji. Chegamos aqui no castelo de Himeji, que a gente veio conhecer hoje. E ele é conhecido como o Castelo das Garças Brancas. Por quê? Olha a magnitude, olha a elegância, olha a beleza do castelo. E ele é conhecido por isso, porque ele é muito elegante e ele é todo branco, né, as paredes. E é um castelo de mais de 400 anos de história, que ele está praticamente intacto. Ele não, ao contrário de muitos templos aqui no Japão, que é reconstruído por conta de guerra, né, bombardeio, terremoto, esse castelo não. Eu acho que é por conta dele ser todo muralhado, não sei se é assim que fala. Ele é uma fortaleza, ele tem toda uma muralha, ó, em torno dele. Então ele é bem protegido. Nossa, a coisa mais linda. A gente, quando foi pro Peru, viu que muitos templos incas, os espanhóis, né, por uma questão de dominação, a primeira coisa que você faz quando você quer dominar um povo, geralmente é dominando a religião. Então eles chegaram catequizando, né, os incas, e através da catequização eles foram destruindo os templos também. O que eles faziam? Eles construíam uma igreja católica em cima do templo, né, por cima, em volta do templo. E aí com os terremotos, né, com os abalos sísmicos, a igreja católica ela caía e o templo original voltava. E isso tem uma explicação. A explicação é como você faz a construção da base em locais que tem muito abalo sísmico. Você faz uma base maior, uma base mais larga, e aí você faz a construção como se fosse uma pirâmide, assim, né? Ela vai afunilando para cima, digamos assim. Isso ajuda a fazer com que o templo não sofra, né? Ele não seja destruído com terremoto ou outro tipo de abalo. Aqui a gente percebe que esse templo ele tem essa construção parecida, uma base de pedra muito grande, e é isso, uma base grande de pedra. Provavelmente é por isso também que o templo sobreviveu até hoje. Fora o que a Gabi comentou, né? Eu não sei se durante o período de guerra,
e tentativas de invasão, era muito fácil, porque ele é todo muralhado mesmo, assim, isso é muita muralha, né? E ele foi construído em 1300 alguma coisa, acho que 1333. Então é o que eu falei, são mais de 400 anos de história e intacto. Pessoal, os ingressos custam 2.600 para fazer a visita do castelo e do jardim. E aí é isso, a gente está entrando aqui agora. Vamos subir, hein? Porque vocês viram a altura que fica o castelo, então vocês imaginam. É alto. Tem guia grátis em inglês de uma associação de voluntários aqui do castelo. A gente optou por não, para ficar um pouco mais livre mesmo na caminhada. E aí depois a gente procura um documentário no YouTube. Pessoal, chegando aqui tem que pôr o pé pra jogo, ó. Não pode entrar calçado. E aí agora a gente tá dentro do castelo. Pessoal, essas paredes de madeira que vocês estão vendo é o original deles, tá? Nunca foi reconstruído isso aqui. Isso aqui tem mais de 400 anos. Estava lendo que aparentemente um dos principais focos aqui desse templo era militar mesmo. Pelo que a gente tem lido nas plaquinhas, isso aqui é tudo réplica. E tem algumas réplicas, né? Tanto de arma de fogo quanto de katanás. Nesses racks aqui é onde as armas eram armazenadas. Tem vários. Não várias armas, né? Vários hacks, no caso. Como a gente comentou, né? Esse castelo ele é todo pensado em caso de ataque, fins militares, etc. E aí, daqui de cima, né? Se eles tivessem que atirar, por conta da pólvora, provavelmente tudo isso aqui ia encher de fumaça. Então essas janelas mais altas servem para isso. É um escape em caso de ataque, né? Para fazer escape de fumaça. E aqui nessas portinhas, essa aqui, pelo que a gente viu, ela era um armazém, né? Uma forma de você armazenar mantimentos, coisas de guerra aqui dentro. Mas em alguns andares tem umas portinhas dessas também que parece que eram esconderijos. Em caso de ataque, uma pessoa importante ou algum guerreiro poderia se esconder dentro desses compartimentos. São muito pequenininhos, mal cabe um ser humano ali dentro. Para vocês terem noção de como eram as coisas. Gente, esse aqui é o esqueleto do castelo. Por dentro dele, pelo que a gente viu, passam duas vigas principais. Uma ela vai direto e a outra, no terceiro andar, ela se conecta com uma segunda viga que desce também. E aí ela é toda uma estrutura piramidal, como eu tinha comentado antes, né? Uma base de pedra bem grande e aí você constrói ela num viés de pirâmide, assim. Muito provavelmente pelo que eu falei, né? Você melhora a estrutura e em evento sísmico provavelmente ela tem uma chance maior de resistir. E eu tava lendo aqui que em 1956 o castelo ele foi inteiro desmontado, deixaram só aquela estrutura de madeira. E a partir dela eles foram reconstruindo o castelo, num viés de restauração, durou quase 8 anos. E imagina o trabalho para conseguir fazer isso. E aí aqui tem um museu com algumas peças originais do castelo. Muita coisa de pedra, né, decoração, aquelas coisas que ficam na ponta assim, né, nas quinas, vamos dizer assim, do castelo. Aqui tá dando um reflexo grande, um pouco difícil de ver. Mas até isso, né? Os detalhes até disso são incríveis, olha. Detalhe em pedra feito. A fruta que a gente já tem muito cara. A gente vê um pé de qualquer coisa aqui, a gente já tá querendo pegar uma fruta.
tá bonito, viu? Eu não sei se é tipo uma pocã, parece. Uma pocã, laranja. Mas tá muito bonita mesmo. Dá vontade de entrar ali e apanhar uma, mas não pode. Tá escrito um keep out aqui, ó. Gente, aqui no Japão, eles têm uma questão com fantasma muito forte, né? E dizem que aqui dentro mora o fantasma de uma mulher. Parece até o filme The Well, como é que é? Esqueci o nome do filme. O filme da Samara. Como que é o nome do filme da Samara? O Chamado? Chamado. Parece o Poço do Chamado. E aí a história conta, como sempre, né? Tentaram fazer um plot, armar um golpe e plantaram, né? Contrataram uma assassina para morar dentro do castelo. E aí, quando descobriram a intenção dessa assassina, o imperador local ele foi para uma ilha para se esconder. E aí, quem tinha armado o plot, né? Quando veio para dentro do castelo, meio que pediu para uma forma ali de vingança, né? Por ela não ter conseguido cumprir, ele armou de casar com ela. E aí ela não quis. Ela deu um jeito de não se casar com ele. Como o plano dele não deu certo, ele tinha 10 pratos da família, que eram pratos, né, sei lá, de coleção familiar. E ele sumiu com um e acusou ela. Falou, ela roubou o prato. Aí ela foi assassinada e jogaram o corpo dela aqui dentro. E aí dizem que até hoje você consegue ouvir ela contando os pratos. Ela fica contando incessantemente os pratos, tentando achar o 10º prato. Aí ela fica, ó, prato 1, prato 2, prato 3, prato 4. Aí ela para no 9 e começa a contar de novo. Mas aqui, ó, se você olha lá embaixo, só tem moeda. O pessoal deve jogar moeda pra fazer pedido, né? Pedido pra ela, eu imagino. Outra coisa, tá? No Japão, isso eu pesquisei antes de vir. Em vários lugares, a maioria dos lugares, o espaço aéreo é super controlado, não pode voar com drone. Aqui é mais um desses lugares. E eles te cobram uma multa de mais de 100 mil ienes se você levantar um drone aqui. Dá uns 3.300 reais, mais ou menos. Vou falar, seria muito legal se pudesse voar drone aqui. Eu gostaria de ter trazido o meu, porque ia dar pra fazer umas imagens incríveis ali de cima mesmo. Esse aqui é uma maquete mostrando como era o entorno da cidade de Himeji, onde mais próximo aqui do castelo ficavam os samurais, né, os militares de maior patente, digamos assim, e mais para fora artesãos, camponeses e etc. E aí você tem a muralha, né, que fortifica tanto o castelo. Essa parte mais central aqui da cidade também é amuralhada e a parte externa aqui também é amuralhada. E como a gente falou, né, toda pensada em um viés militar, tanto o castelo quanto a cidade. Gente, olha que coisa mais linda essa jaqueta que a gente achou aqui, ó, numa loja. Olha, isso aqui é a frente, olha atrás dela. Que escândalo. Apenas 35 mil ienes e 200. Coisa de R$1.000, mais ou menos. Um pouco mais de R$1.000. Mas que é linda, né? Galera, a gente tá com fome. Pegou aquele peixinho que é famoso aqui, que é uma massinha, né, recheado com pasta de feijão. A Gabi queria comer, mas eu falei, de pasta de feijão eu não como. Ela falou, eu não quero comer um inteiro. Engraçado que a massinha dele é pegajosa, parece um motivo. Não sei se é, mas parece. Aí a gente pegou um frio, né, doce. Geralmente ele é quente, com pasta de feijão. Gostoso, né? Eu gostei também. Bem recheado, ó. Tem que gostar de matcha. Você piscou. E a gente tá comendo de novo. E a ideia era lá em Himeji, a gente ir no omakase. Omakase em japonês é eu confio em você ou alguma coisa do tipo. E aí a nossa ideia era comer lá, só que tava muito cheio, não tinha mais lugar, não tinha mais espaço. Aí a gente falou, vamos voltar pra Osaka então e a gente come um sushi lá. E aí a gente ainda não tinha vindo no Sushiro, que é uma rede desses sushis de esteira também. A gente foi só no Kura. Então agora a gente tá aqui.
E aí já começou a chegar nossas coisas. Eu pedi atum, pedi uma cavalinha, mackerel. Eu não lembro se isso aqui é enguia, eu acho que é. Um setzinho com 3 peças. A Gabi já pediu um atum. Eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui que você pediu? Ah, é algum peixe lá de maçaricado, acho que é atum. E o lubrificante, que é importantíssimo. Vai ser difícil voltar a comer sushi no Brasil, tá? Sem exagero. É muito diferente. Mesmo nessas redes super comerciais, assim, difícil. Esse aqui é diferente e eu fiquei bem curioso quando eu vi no Brasil. É de almôndega esse aqui, ó. Esse aqui não joga pra? Vai empilhando. Diferente. Esse é o que, amor? Tem um shoyu com menos sal. Esse aqui é um shoyu doce e esse aqui é o shoyu normal. Tempurazinho, friturinha. Esse aqui parece ser uma batata doce. Tá rolando o joguinho agora. Acho que é 4 pratos, 5 pratos que você pede. Rola um joguinho. Se você ganhar, você ganha um prato grátis. Mas você nunca ganha, tá? É igual as maquininhas de garrinha aqui que a gente joga e nunca ganha. Ó, perdi inclusive. Só serve pra atrapalhar a gente na hora que a gente tá fazendo o pedido. A Gabi tava fazendo o pedido dela e aí começou o joguinho. Ó, vamos lá. Tempurazinho. Super quente, mas muito gostoso. Vem um quiabo. Não como quiabo. Geralmente a Gabi come, mas eu vou comer um pedacinho. Quiabo. Gosto de quiabo. Eu adoro. Esse aqui é um sushizinho que ele vem aberto assim, ó. Esse aqui é de camarão. É tipo um temaquinho. Bem gostoso. Olha só que legal, gente. Uma salada de camarão crua. Diferente, né? Vamos ver se é boa. Saborosa. E aqui, pessoal, você pede assim, ó, pelo menu. Então, eu tô vendo aqui o que tem. Vamos ver de nigiri. Eu já comi bastante nigiri. Vamos ver uns bolzinhos aqui. Esse aqui de camarão. Tarafa deve ser um peixe. Esse aqui que eu já comi. Salada de ovo. Noodles não quero. Ramen. Pedi alguma coisa de algum nigiri aqui. Tem aquele de salmão com maionese, que ele é maçaricado. Eu não achei ele aqui ainda. Pedi um desse aqui, ó. De camarão e salmão. E aí você faz no order normal. Order. E aí o pedido ele chega por aqui. Então a esteirinha, ela tem a esteira que vai para os outros lugares, para as outras mesas no caso. E aí quando é para sua mesa ele desvia e para aqui, ó. Eu vou tentar filmar chegar algum pedido aqui nosso. Esse aqui é o rei da viagem, tá? Ele é o melhor. Ué, será que é o que a gente ganhou? Não. Como eu falei, a gente nunca ganha. Mas enfim, esse aqui é o rei da viagem. Só um pouquinho de shoyu. Não dá. Não dá. Esse aqui é idiota. É muito bom. Só porque eu falei, ganhou. Vai chegar um prêmio aqui pra gente. Vamos ver. Esse é o prêmio. Ah, é um chaveirinho. Eu acho que é um chaveirinho. Parece que é alguma coisa pra colocar no telefone, não é? Ou pra pendurar em algum lugar. Acho que é o chaveiro da marca do Tá Sushiro. tudo em japonês aqui, não tem nada em inglês, então tô tentando adivinhar. Mas é isso. Mas é isso, é o chaveirinho. Pessoal, a conta deu
8.720 ienes, que dá uns R$ 275 mais ou menos. E a gente comeu pra caramba, né? Barato, vai tudo coisa da quantidade de coisas que a gente comeu. Às vezes você vai no rodízio, gasta isso e come bem menos, né? E pra comer só salmão. Aqui a gente come vários peixes, né? Tem muita variedade de peixe. Lembrando que aqui a gente come atum, torô, né? Agora são 5 horas da tarde e a gente não tinha almoçado. Eu acho que até por isso a gente comeu tanto, né? Eu comi mais que a Gabi, lógico, mas ela comeu bem também. Eu comi bem, foi o meu sabor de casa. De hashi, no caso. De hashi, é. Gente, o Japão é um lugar tão aleatório que tem um lugar onde você pode consumir açaí e iogurte grego. Açaí e iogurte grego. Combina super, né? E tudo tem fila. Todo lugar que você vai tem uma fila. Aí você não sabe o que é, mas eles estão na fila. Ali tem uma fila de um monte de japinha e a única coisa que está escrito ali é que é uma clínica dentária. Tipo, é um dentista. Tem uma estação que a gente passa, tipo, todo dia, que é lotada de gente, pra todos quanto é lugar. E eu não sei porquê, tem uma loja super grande lá, pelo que eu percebi, vende várias coisas e tem uma fila gigantesca lá todo dia. E a gente tá curioso, querendo descobrir por que esse pessoal faz fila lá nessa loja todo dia. Se a gente descobrir, eu venho falar. Porque é ruim até te perguntar, né? Porque ninguém fala inglês. E a gente não entende japonês, então tem coisa que a gente fica na curiosidade. Galera, a gente está agora no bairro de Amerikamura, que é um bairro conhecido por ser meio alternativão, assim. Tem umas marcas legais, tem uns grafites diferenciados na rua. E a gente vai dar uma explorada, né? Era uma região que estava no roteiro, a gente não veio. Era pra gente ir pra Shinsekai também, mas a gente colocou Shinsekai num outro dia. Eu não lembro se é amanhã ou depois de amanhã que a gente dá uma passada lá. E é isso, vamos ver. A gente vai entrar na Second Street agora, que é um brechó. A gente parou agora num café aqui na rua de Amerikamura e é isso, ó, cafezinho moído na hora, passado na hora. Pegou 2 tipos de café, né? Uma torra mais média e outro mais forte. Mas os dois são muito bons. Muito gostosinhos. Eu gostei mais desse que a Gabi tá tomando. Eu não vi. Ai, gente, desculpa. Se eu vou ofender alguém que manja muito de café. Eu achei os dois bons e não vi tanta diferença de torra de um pro outro. Esse é um pouco mais suave, um pouco mais frutado. Esse aqui é um pouco mais... Tinha um cheiro diferente, sabe? Mas muito parecido. Durante a década de 70, os armazéns aqui da região começaram a importar muita coisa da costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia principalmente, com tudo relacionado a surf, skate, e aí essas marcas começaram a inundar o bairro e ele acabou se tornando esse ícone da cultura mais jovem, da cultura mais urbana
aqui em Osaka, como a gente pode ver pelos grafites, pelas lojas, pelas grifes. E é uma região que a gente percebe muita gente muito jovem mesmo andando por aqui. Então é bem legal, é de pirar, assim. É uma região, ela gera um certo contraste com aquela loucura do Dotonbori. Ainda muita informação, muita gente, muita coisa, mas diferente, um pouco mais jovem, um pouco mais alternativo, assim, bem legal.